O levantamento do site Pesquisas Mercado Mineiro aponta que o preço médio da gasolina tem queda de 4,72% em postos aqui de Belo Horizonte e região metropolitana, uma redução, portanto, de 26 centavos. O etanol também registrou um recuo entre a pesquisa da última semana e o levantamento do início do mês. A queda média é de 3,68% no litro, que é vendido em média a R$ 3,59. O levantamento também identificou, Ricardo, uma queda de 1,66% no litro do diesel na Grande BH. O produto que no início do mês era encontrado a R$ 5,98, agora está a R$ 5,88, uma diferença de 10 centavos. Resumidamente, álcool, gasolina e diesel em queda nos postos de Belo Horizonte, região metropolitana. É muito bom. O difícil é que quando a gente vai encher o tanque, a gente não encontra isso na bomba. E aí, quando a gente pergunta por quê, é porque já veio um aumento em cima do desconto que tinha sido anunciado anteriormente. A gente fica nessa flutuação semanal aí. Sinceramente, eu gostaria de ver quando isso chega ao consumidor e quando que isso vai conseguir impactar na diminuição do custo dos fretes para poder diminuir no custo dos alimentos. Isso que eu estou querendo ver, Júnior. Coronel, a pesquisa pelo menos está apontando uma queda aí na última semana no preço dos combustíveis. Sem dúvida que qualquer queda, seja ela mínima, ela merece ser comemorada. E é bom que se diga que, quando você fala em preço de combustível, o custo dele impacta em tudo e vai também entrar no cálculo da inflação. Então, lamentavelmente, a gente viu gente falando aí há um tempo atrás que o aumento do combustível ia alcançar apenas a classe mais rica, né? A classe média não alcançaria a classe mais humilde. O que é uma falácia total, porque quando você aumenta combustível, você aumenta, vai aumentar o custo do frete, como disse o Ricardo, isso reflete na inflação, a inflação chega para todo mundo. Evidentemente que o raciocínio é o contrário, a classe menos favorecida é que vai sofrer primeiro. E aí, Malco, pelo menos, segundo o Feliciano Abreu, site Pesquisa Mercado Mineiro, uma quedinha está acontecendo aí. Enfim, tem que comemorar, né? Sem dúvida comemorar. O Feliciano faz um papel brilhante de ver o preço na bomba para o consumidor final. Então já é uma redução que de fato está chegando a cada um de nós. E é fácil, quem roda de carro toda semana, basta olhar, o preço da bomba de fato caiu. É a Petrobras sendo mais ágil no ajuste de preço em relação ao mercado internacional, segurando menos o câmbio então e fazendo com que o preço chegue mais perto da realidade. Esse é um avanço já desse governo que a Petrobras já começa a prestar contas mais rápido em relação ao valor da variação do barril do petróleo. Agora, bem interessante também quando a gente olha neste momento em Belo Horizonte a redução do diesel, porque nós estamos numa inércia de discutir o preço das passagens. E a redução neste momento é muito importante para que a linha de custo seja mais adequada e possa não comprometer tanto a saúde do sistema e também o bolso do usuário do transporte público na capital. Rita, quando você olha para essa situação toda, acredita ser uma queda que é um pouco mais sustentável? Como que o mercado está olhando aí para essa pequena queda no preço dos combustíveis? Pois é, Júnior, eu vou discordar do Malco da agilidade da Petrobras. Na verdade, o preço do barril de petróleo despencou em função dessa perspectiva de recessão global. O preço do petróleo, em um mês, já caiu 7,4%. No ano de 2023, a queda do preço do barril de petróleo é de cerca de 13%, 14%. Então, nós estamos aí nas mínimas do último ano. E em relação a essa queda, né, ela é natural, porque a política de preço da Petrobras reflete o comportamento do preço do barril até aqui e o comportamento do câmbio. Em relação ao câmbio, graças à ação do Banco Central, que tem mantido a Selic em 13,75% e defendendo a inflação no país, a taxa de câmbio ela tem ficado estável entre 5,20 e 5,30, exatamente porque esses juros mais altos atraem o capital especulativo. Então, entram dólares no Brasil para aplicar na nossa renda fixa. Isso é triste, porque nós pagamos com sangue e suor os juros dessa taxa a 13,75. Mas, na outra ponta, ela consegue segurar a taxa de câmbio nesses níveis, o que permitiu e permite que o preço dos combustíveis ceda e deveriam ceder ainda mais diante das últimas quedas do preço do barril de petróleo no mercado internacional.
Olha, a gente ainda tem uns minutinhos aqui, Rita, eu vou seguir com você, porque é um assunto do agro, mas que mexe também com a economia. Alguns produtores mineiros revelaram em uma reportagem aqui no Jornal da Itatiaia uma preocupação com a ameaça da gripe aviária aqui no Brasil, que pode deixar o preço do ovo ainda mais caro, e não só o ovo, né? Também tem toda a movimentação em torno da carne do frango. Pois é, isso não seria nada bom nesse momento, inclusive, que a China está abrindo o mercado para o Brasil, recredenciando, né, plantas para exportação de proteína animal de todos os tipos, né, seja frango, seja porco, boi, mas enfim, é uma notícia muito ruim para o nosso agronegócio e para a nossa balança comercial, porque as exportações de proteína animal, elas ajudam bastante na composição das nossas receitas. Já a carne de boi, Ricardo, na contramão dessa história toda, está se mantendo num preço ali razoável, até com algumas quedas. Pois é, essa notícia é boa. Eu vi o Valdir Barbosa falando sobre isso mais cedo e fiquei muito animado. E eu ouvi o Valdir falando também sobre a gripe aviária, Júnior, e me deu um alento. Ele deu aquela aula que ele costuma dar para a gente aqui, explicando que a tendência, né, é a gente não ter agravamento de nenhum tipo de caso de gripe aviária no Brasil, porque as aves migratórias, né, elas estão com destino ao hemisfério norte, porque acabou o inverno por lá. Então, acho que é uma boa notícia, tanto a manutenção do preço da carne bovina, quanto a menor possibilidade de a gente ter uma crise de gripe aviária aqui no Brasil. Então a gente olha para o futuro assim, pelo menos quando a gente pega esse caldo todo, Coronel, olha, não está tão ruim assim, pelo menos, nesse sentido aqui do agro, né? No Jornal da Itatiaia eu estava vendo também o perigo que é isso, porque quando você tem uma ave contaminada, todas as aves num raio de 3 quilômetros precisam ser sacrificadas. Então isso pode efetivamente impactar no preço do ovo. Com relação à questão da carne, a exportação para a China estava suspensa, agora sendo retomada, ou aquela produção que ficou para ser consumida pelo mercado interno volta a ser exportada. Então, aquela queda de preço da carne que a gente teve anteriormente, vamos ver se mantém, em virtude que agora a carne que sobrava no mercado interno volta a ser exportada para a China. E aí, Malco, a gente olha aí se acontecerem essas quedas, né? Ou seja, se não acontecer a gripe aviária aqui, um preço se manter, a carne de boi caindo um pouquinho, a gente vai olhando para a inflação e pode ter boas surpresas daqui a pouco. A inflação não está descontrolada no Brasil e não é virtude da taxa de juros. É a carestia das pessoas que é impossível entrar no sistema de compras e com juros altos fica mais difícil acessar crédito e, por consequência, o consumo de qualquer outro bem de consumo de maior valor. Logo, a estrutura está sendo penalizada, a sociedade sendo penalizada pela ação do Banco Central, e é isso que o governo está denunciando, e vários economistas também já dizem isso, do comprometimento da economia a partir da taxa de juros nos valores que está. Turma, ponto final então, nossa conversa de redação, teve Ricardo Kertzmann, Rita Mundim, Malco Camargos e hoje com a participação especial da Coronel Cláudia Romualdo.